Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e hoje temos uma convidada muito especial. É com alegria que eu recebo hoje aqui no programa a Josiane Mota. Ela é apresentadora do Empreendendo com Elas no Rádio Paraná Oficial. Josiane tem sido uma fonte de inspiração. Ela tem conectado mulheres nesse universo do empreendedorismo. Nesse episódio, nós vamos descobrir como ela encontrou o seu propósito e de que forma o empreendedorismo se tornou uma ferramenta de transformação em sua vida e na vida de muitas mulheres. Aproveitando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite agora mesmo e se inscreva. Ative o sininho para ficar dentro de todos os conteúdos que nós temos. Josiane, é tão bom ter você aqui. Que responsabilidade a minha, né? Uma âncora de rádio, né? Tão conceituada. E hoje, estando aqui na minha frente, é com muita alegria que eu te recebo. E eu, antes de nós começarmos a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de como você chegou até aqui e um pouquinho da tua história. Olá, Mirtes, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma honra minha estar à frente aqui com você. Estou muito feliz por esse momento. E a minha história, ela é muito engraçada até, né? Eu sou mãe, meus filhos já são adultos, né? Eu tenho o Augusto, a Jéssica, a família tem uma empresa de imóveis. Eu sempre fui muito de lidar com a casa, mas também tinha o meu empreendedorismo, né? Onde eu montava as minhas festas de aniversário. Amava fazer as decorações e amo até hoje. É algo que ainda está muito ligado. Então, volta e meia, eu ainda faço algumas decorações para algumas pessoas em especiais, algumas clientes que não conseguem me deixar. Então, eu tenho isso como empreendedorismo, né? Também venho de uma família onde minha mãe era muito empreendedora e eu aprendi muito com a dona Zilda Santos, que ela era assim, ela foi a minha fonte de inspiração e né, até hoje, muito guerreira, sempre fazendo pães, sempre fazendo a famosa coxinha para os vizinhos. E eu digo para você que quando apertava ali as finanças, ela dava o jeitinho dela, ela corria fazer a coxinha e eu ia entregar as coxinhas para as vizinhas e a gente rodava aquele bairro ali do Som Brás, entregando as coxinhas, as bandejinhas de coxinhas, e sempre com muito orgulho, porque a minha mãe sempre foi de demonstrar para nós que o trabalho, ele é honesto, ele só nos dá muito orgulho, né? E a gente fazia assim a entrega, eu e o meu irmão fazíamos a entrega das coxinhas. Aí, de repente, ela já estava vendendo uma lingerie, no outro mês ela já estava vendendo roupa. Então, eu sempre cresci dentro do empreendedorismo. Um empreendedorismo muito difícil, Mirtes, muito assim, de buscar muito sozinha, né? E eu sempre quis isso para mim, porque eu via como a minha mãe conseguia, né? Ela saía, dava um jeito dela e voltava e falava: olha, hoje eu já consegui um valor legal aqui com as vendas dos meus pães, das minhas coxinhas. E isso, com o passar dos anos, isso a gente acaba até aprendendo a empreender, que hoje é o mais difícil, né? O mais difícil hoje é a mulher, quando sai de uma faculdade, como eu tenho acompanhado, ela conseguir empreender sozinha. Porque a faculdade em si é muito importante, mas ela te dá só um braço. O teórico, O teórico, a prática, elas vêm sofrendo muito. Vem. Né? E eu tenho acompanhado isso. E assim começou a minha trajetória, né, com o empreendedorismo. Então, eu não caí de paraquedas, eu vim sim de uma família, de uma mãe, até um pai ali. O pai sempre foi de trabalhar muito em CLT, então ele nunca foi. Agora, minha mãe não, minha mãe saía, vendia. Eu dizia que ela só não vendia os filhos. Sua mãe. Muito. Ela só não vendia os filhos porque ela amava muito. Talvez vendesse e não entregasse, né? Exatamente isso, né? A gente brinca, né? E com isso a gente vai criando como é que eu posso dizer? Esse currículo, né?
do empreender, né? Como empreender. E aí, com o passar dos anos, né, eu casei, tenho os meus filhos incríveis, também temos uma fábrica de móveis há 29 anos no mercado, então é uma marca e é uma empresa que já tem muitos anos, né, e não deixamos de não empreender, né, que dessa mesma forma a gente também acaba empreendendo de uma outra forma, mas sim sendo empresários. Aprendi muito, convivo muito ali, muito próximo da fábrica, mas também gosto de ter o meu espaço, né? E agora, com o passar de alguns anos, eu me distanciei da empresa porque eu quero, e eu falei, eu tenho que levar algo a mais para as mulheres. Como propósito. Como um propósito. E eu vou falar para você, Mirtz, como a gente já conversou em outras situações, aquilo que você deita no travesseiro, a sua cabeça, e aquilo parece que fica borbulhando e fica ali martelando, e você tem que sim sair da sua zona de conforto. Né? Porque para mim, eu estou bem, né? Eu não precisava, eu estava, mas aí eu falei, não, eu tenho muitas mulheres empreendedoras próximas a mim, e como é difícil elas empreender. Elas são empreendedoras solo, sabe? Muitas vezes, elas não têm o apoio da própria família, do próprio esposo, alguém sempre criticando, e elas ficam ali naquela dificuldade, será que eu vou, será que eu não vou, né? A gente tem muita questão das mulheres que são abusadas, né? Os abusos psicológicos, elas precisam sair desse mundo ali, e como que elas vão sair? Apenas a gente tem que mostrar para elas o empreendedorismo. Sim, ter algo. Para que elas possam ter uma manutenção de vida, né? Exatamente isto. E aí, financeira, não podemos só falar e não agir. Sim. Então, lá no 2019, eu comecei a participar de alguns eventos, algumas palestras. Foi muito bacana, aquilo começou a florar em mim, eu comecei a conversar com uma empreendedora e ela gostar, eu conversava com outra e ela dizia, poxa vida, se você fizer vai ser bacana, a gente precisa ter alguém que tenha uma voz para nós. Aí veio a pandemia, né? Sim. Teve a pandemia e aí a gente acabou tendo que aguardar, esperar, não tinha como. Como que você vai em eventos sendo proibido e fechou tudo. Eu, inclusive, também tive que parar com as minhas decorações, porque realmente não se fazia mais nada. Não se fazia, né? Apenas orar e pedir a Deus que passasse logo tudo que o Brasil passou e o mundo passou, né? Sim. E aí, com isso, depois que passou-se a pandemia, eu comecei a florar novamente, busquei um grupo de mulheres, e só que elas são incríveis, elas estão comigo, mas o propósito não era com elas. Era sim, o propósito é o empreendedorismo, mas não seria com essas mulheres. Fiz algumas reuniões, tentamos chegar em algo e a coisa se desvencilhou. Cada uma foi para um espaço e, como a gente fala, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Continua a Josiane com aquele pensamento daquele propósito. Vamos. E quando foi o ano passado, eu comecei a desenvolver o Empreendendo com Elas, que na verdade não é o Empreendendo com Elas, seria o Empreendendo com Empreendedoras do Campo Comprido. Eu achei magnífica essa história. Uma das coisas assim que eu fiquei muito impressionada quando eu te conheci, você falou o seguinte para mim. Você falou assim para mim: eu gosto de trabalhar com mulheres reais. Sim. Com mulheres reais. Sim. Isso me chamou muita atenção, porque hoje a gente vê tantas coisas, né? Tantas situações. E, de repente, você trabalhar com mulheres reais é fantástico isso, né? Esse é um desafio maravilhoso. Sim, porque a mulher real, Mirtz, você está falando com ela no dia a dia dela. As dores dela, as dificuldades delas.
né? Não que a gente não tenha que ter ali uma mãe influenciadora que te traga uma ideia, Uma proposta visão, que romantizando. acrescente na sua Sim, vida. Isso é claro. muito importante, Com né? certeza. Isso nos agrega muito. Claro. Mas eu não posso deixar de pensar naquela mulher que é o dia a dia, que é aquela que acorda um pouco descabelada, que precisa prender o cabelo, Sim. escovar os dentes, levar o filho para a escola, voltar, terminar de se arrumar e ir para o seu empreendedorismo. Mas isso é uma vida real de nós todos os dias. A gente não pode Isto, isolar isso. Isso é nossa exatamente. rotina. E, de repente, isso não é se falado, né? Não. É se mostrar do clique. Apenas as coisas mais bonitas. É bom, né? claro, que aquele é gostoso momento isso, que eu né? estou no carro tomando aquele suco, aquela coisa toda. E aí eu fico olhando para aquilo horas e aquilo não está agregando na minha vida. Aquilo não está me fazendo crescer em nada. Sim. Né? A mulher real é aquela como nós estamos aqui. Você teve o seu dia cheio e hoje nós estamos aqui. Sim, né? exatamente. Eu tive um Cozinhou. programa pela manhã, você deixa o feijão cozinhando, a máquina de lavar batendo, para quando você chegar em casa você tira a roupa da máquina. Exatamente isso, né? Eu monto a minha marmita para quando eu poder chegar eu almoçar e logo em seguida mandei mensagem porque eu tenho que mandar o meu cachorrinho pro pet amanhã, então eu tenho que ver o horário. Isso é a mulher real do seu dia a dia. Exatamente. É esta mulher que nós temos que nos conectar. Exato. Porque ela vai agregar. Porque se ela conseguiu passar por todas as situações, eu também consigo. Exatamente. E esse movimento feminino que você tem feito, agregando essas mulheres reais, como você mesmo diz, você traz elas para junto. Sim. Porque você acaba não desconectando ela. Quando você olha para uma mulher real do dia a dia dela, ela não se desconecta. E ela se conecta com você. Isso. Josiane, nós estamos vivendo uns tempos de desafios. Sim, muito. Muitos desafios no nosso universo feminino. Que mudanças que você observa e que nesse tempo que você olha e você pensa, isso poderia contribuir de uma forma que pudesse trazer um maior desenvolvimento para essas mulheres? O que você olharia para elas que você poderia sugerir para agregar para essas mulheres? Que são mulheres reais e que querem fazer uma transição, sair da onde que elas estão para, de repente, empreender. O que você falaria para elas hoje? Primeiramente, elas precisam estudar, né? Estar estudando ali o que realmente elas querem para elas. Não podemos apenas cair naquela coisa que nós falamos um pouquinho antes ali nos bastidores, que seria o modismo do momento. Vou ser uma empreendedora e está todo mundo empreendendo e a gente Não, você precisa buscar realmente quem você é, o que você quer para você. E aí sim você vai fazer a mudança, porque daí está dentro de você. Buscar o teu propósito. Buscar o teu propósito. Porque aí você vai conseguir fazer todas as mudanças. Verdade. E você vai alcançar o seu propósito. Não é nem o objetivo, é o teu propósito. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto que você tem que ir. O segundo, com as mudanças, eu digo que nós, mulheres, a gente está muito bem, graças a Deus. A gente está evoluindo em todos os cenários. Né? Esperamos até que venha se ter uma presidenta aí dos Estados Unidos, né? Não sei como é que tá, porque é hoje, né? Sim. É hoje, espero que ela consiga, né, estar à frente, porque será algo assim magnífico. Certo. Então nós estamos à frente. A mulher ela está alcançando, entendeu? Aos poucos, porque eu digo que a gente não pode desmerecer os homens. Nós estamos aqui para desmerecer os homens. Sim, caminhar lado a lado. Eu acho que a régua dos 50-50 seria muito bom. Eu acho que seria perfeito. Né? Nem acima e nem abaixo, mas do lado. Então, a mulher ela precisa ter essa ideia disso, entendeu? Essa situação colocada à frente, assim mesmo. 50-50, estudar, buscar o autoconhecimento. Né? E com isso as coisas só vão acontecendo, Mirtz, as coisas vão caminhando, né? Trazendo
consigo muito propósito. A ideia, a ajuda, ser parceira, união com mulheres. Aí a gente consegue muita coisa. Nesse cenário de empreendedorismo, com certeza você passou alguns desafios. Sim. Você poderia contar para nós qual o que assim você transicionou no desafio que você, uma crença que você transicionou que hoje você pode dizer, olha, isso foi muito importante na minha vida ter esse conhecimento, já que nós estamos falando de autoconhecimento e que é importante para a empreendedora perceber isso também. Porque quando ela se conhece, ela caminha para o propósito dela e sabe o que ela vai querer, porque são tantas áreas para empreender. Sim. Você está me contando a história da tua mãe, né? No Sim. começo, como ela empreendeu em casa. Muitas Sim. vezes o empreendedorismo não quer dizer que você tenha uma empresa. O empreendedorismo você pode empreender em casa. O Sim. empreendedorismo são várias áreas da nossa vida. Então, nesse quesito, algo que você falou assim, isso eu venci. Uma crença que aconteceu com você. Eu acho que o maior desafio é você ter que acreditar muito em você. Eu tive que ser, porque as pessoas muitas vezes duvidam, né? Sim. Então, mesmo você tendo pessoas próximas a você, existe sim a dúvida. Será mesmo que ela dá conta e ela vai conseguir? E eu coloquei isso para mim que sim, eu ia dar conta. E eu ia conseguir. Então, os meus desafios, eles, eu acho que desde quando a gente nasce, né, Mitos, que a gente vem tendo os desafios e vem tendo que sempre estar à frente e acreditando em nós. Eu acredito muito no meu potencial, no que aonde eu quero estar, né? E é isso, eu acho que é mais essa questão do você ter que acreditar. Os desafios, eles são todos os dias, desde quando você resolve empreender, né? O desafio é quando eu fui montar estava montando uma decoração e eu recebi um telefonema falando assim, você consegue montar um casamento? E eu falei, consigo. E para mim foi um desafio muito grande dentro do empreendedorismo, né? Eu montar aquele casamento em poucas semanas e a noiva ali muito elétrica e eu tendo que acalmá-la, tendo que montar uma equipe, sendo que a minha equipe era muito pequena, era praticamente só eu, né? E eu tive que buscar mais. Aí eu consegui a rede de apoio, que eu também falo muito. Eu consegui com que as minhas amigas próximas me dessem esse suporte e a gente fez esse casamento que foi lindo, né? Desde a igreja até a recepção aonde foi o evento. Então, isso é um desafio para a empreendedora, né? O desafio mulher é todos os dias você tendo que acordar, ou às vezes você não está muito bem, mas você fala hoje é um dia após o outro, gratidão, bora lá, seguimos. Então, eu acho que é isso, né? Esses desafios que você tem, que são todos os dias. Olhando para você assim, você fala assim, poxa, que desafios ela passa, né? Porque ela é uma âncora, né, do jornal. Então, todo dia ela está recebendo empreendedoras, todo dia são Todos vários os os dias são setores, né? todos São os os setores dias. privados, são setores públicos, né? São Isto. várias pessoas, várias que têm se apresentado no teu programa, são empreendedoras, além de empreendedoras, você traz notícias para o empreendedorismo, não é só para Sim. empreendedoras, mas também informações, cursos e tantas ferramentas que você disponibiliza para as mulheres. E eu acredito que tudo isso é um desafio diário. E é tão interessante que eu te conheço há pouco tempo, mas todas as vezes que eu tenho convicção que todas nós passamos circunstâncias desafiadoras todos
todos os dias. E você ali numa situação sempre muito para frente, positiva, alegre, colocando uma palavra de ânimo, trazendo algo que possa incentivar, isso vai dar certo, isso vai. Então, isso é necessário também no nosso universo que nós vivemos hoje, Sim, né? Porque se a gente parar para olhar para os nossos desafios diários, a gente não levanta da cama. E exatamente. todos os dias nós temos muitos Todos desafios os dias. conosco mesmo, com as de dentro, né? Começa Sim, dentro, nosso interno e para fora. E o nosso maior desafio é nos vencer todos sim. os dias, né? E me conte um pouquinho como é essa questão de estar todo dia. Eu sei que você tem uma rotina bem desafiadora e todo dia uma pessoa, uma personalidade diferente, trazendo para as mulheres. Como que é isso para Como é que é você? isso? Então eu vou contar um pouquinho como que eu cheguei na Rádio Paraná Oficial. Ah, A Rádio sim. Paraná Oficial, o diretor Alexandre, ele é muito amigo do meu irmão, e aí ele começou a seguir ali o Empreendendo do Campo Comprido, Empreendedoras do Campo Comprido. O Empreendedoras do Campo Comprido, eu fiz um café, aí eu fiz outro café, conversamos com as mulheres, foi muito, é muito bacana, é muito gostoso. E com isso, ele acabou acompanhando toda essa trajetória e um dia ele me passou uma mensagem, me falando, né, que acompanhava o meu projeto e que se eu gostaria de fazer uma reunião com ele. E eu falei: "Sim, claro". E eu fui até a Rádio Paraná Oficial, e aí a gente conversando, ele foi muito sincero como ele é, e você vai conhecê-lo lá no dia que você for na rádio. Ele olhou e falou assim: "Eh, tudo bem, Josiane, o programa é seu". Eu falei: "Oi? Como assim? Como assim o programa é meu? Você tem um programa de rádio". Uau! Aí, dali a pouco, ele já empreendendo com elas, você vai fazer de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia. Uau, um horário E nobre. horário nobre. E eu, dia 27 de maio, você estreia. E eu fui no dia 20, 22 de maio. Ele me deu uma semana para estrear o programa Empreendendo com Elas. Meu Deus. Isso não foi um desafio, Mirtz? Foi. Você se superou, né? Eu me joguei. E quando eu saí de lá, eu falei: "Gente, o que eu fiz?". Eu falei: "Eu aceitei um programa de rádio sem sequer saber como é que eu vou montá-lo". E eu fui. Eu pedi a Deus, eu estava pedindo para ele, e ele falou, ele mandou, que eu vou dizer que é até um pouco impactante. Se tem uma pessoa que me ama, eu vou falar que é o carinha lá de cima. Papai do céu, ele tem um amor muito grande para mim, que é incrível, Mirtz. Ai, que Incrível. lindo, amiga. É Ele lindo isso. sempre me abençoa e me abençoa com pessoas incríveis a todo momento. A todo momento. Sou muito grata. E aí eu falei: "Tá bom, eu vou fazer o que você está me pedindo, porque pedi, Sim, eu ganhei. aceita o desafio. Aceito o desafio". São mais de 100 mulheres no programa Empreendendo com Elas na Rádio Paraná Oficial. Impactante. Tem sido assim, é algo que eu sou apaixonada por aquele momento. Sim, Falar com mulheres reais todos os dias. E mulheres que trazem, às vezes, Mirtz, muitas dores. Muitas dores. Que quando você escuta ela falando, você olha e fala assim: "Uau, que superação! sim, Meu Deus! E você tá sim. aqui hoje", sabe. Então, como eu sempre falo e a gente acabou de falar, relatando fatos reais de mulheres reais. E todos os dias é algo que é muito bom. Então a gente fala realmente sobre empreendedorismo, a gente fala sobre o cuidado da mulher, a saúde da mulher. Porque nós não podemos pensar somente no CNPJ. Eu tenho que pensar no CPF dela. Sim, Eu tenho que saber como é que ela está. sim. Corpo, alma e espírito. Exatamente. E com isso, às vezes, você faz uma conexão. De Sim, repente,
é uma empreendedora que quer falar com uma médica, é a médica que quer falar com a outra empreendedora, Sim. a gente faz as conexões. Uau, isso é E interessantíssimo. eu estou amando ser esta ponte, porque aí eu mostro o seguinte, não tem que ter aquela coisa do egoísmo, sabe? O não ajudar, entendeu? Não preciso disso. Vamos se apoiar. Mulheres inspiram mulheres. Verdade, verdade. Muitas vezes nós esperamos que tenhamos todas as ferramentas possíveis para empreender ou para fazer algo, e muitas vezes só é necessário a A vontade vontade de de fazer. fazer. Eu me lembro que tinha um professor na faculdade, ele falava assim que 70% de tudo que você quer começa dentro de você, com o Sim, desejo de começar. sim. E os outros 30% vão se agregando. E isso é uma verdade profunda, mas uma verdade profunda, profunda mesmo. Foi o que aconteceu com você. Então, você sai de uma reunião com a diretoria, informando que você terá um programa das 10 ao meio-dia. E agora? E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que criar roteiros. Sim, são todos os dias. Todos os dias são empreendedoras de diferentes Áreas. mulheres reais, mas mulheres que estão com superações, Sim. mulheres que estão edificando. Eu digo que mulheres que passam por aqui também são mulheres que estão edificando a vida delas, aquelas pessoas que estão próximas a ela, estão trazendo esperança para outras mulheres, e você é essa que deu voz a essas mulheres, né? Você, na realidade, o Empreendendo com Elas, o nome é Empreendendo com Elas, mas pelo que você tem me falado e me contado, é um conjunto. Um conjunto. É um conjunto, não é a empreendedora, mas muitas vezes vai uma policial lá, você estava me contando sobre uma policial contando sobre várias circunstâncias de ajuda para a Ajuda para as mulher, mulheres com a né? violência. Com violência, né? Então, E a gente tem uma médica que ela cuida da saúde da mulher. Então, eu foco muito na questão da menopausa da mulher, né? Porque a mulher sim. empreendedora, ela precisa ser cuidada. E hoje em dia, cada vez mais a mulher, ela entra na menopausa precocemente, né? E Exatamente. quanto antes ela começa de cuidar desse universo feminino Isto. nosso, íntimo, é tão importante isso, porque ela vai ter uma saúde muito melhor quando ela passar por essa situação, Isto. né? E às vezes ela está ali passando por uma situação e ela acha que é o cansaço. Ah, eu estou trabalhando demais, eu estou empreendendo demais, porque agora a gente entra numas retas finais do final do ano, onde o Sim. desgaste é muito maior com a empreendedora, porque ela quer vender muito, ela quer chegar na meta dela, e aí ela trabalha horas e horas a fio, e ela acha que aquilo é um cansaço, né? E às vezes é outros sinais. Sim. Então, também ela ter esse olhar, ela dizer, puxa vida, lá no programa eu vi que a Josiane comentou com a doutora Ana sobre isto, e eu estou tendo esses sintomas. E eu vou me conectar com a doutora Ana, como já aconteceu. Sim. Da gente estar na live e a própria paciente já pedir contato e já estar, virar paciente, na verdade, porque viu como a doutora Ana estava ali falando da saúde da mulher. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Quando ela, eu ia te falar exatamente isso. Me conte como é o Empreendendo com Elas, com as ouvintes. Você já está me contando, né? Para compartilhar. Elas entram, Mirtes, em contato e daí elas pedem para que a gente passe o contato. Hoje também nós estávamos com uma consultora de imagens e ali, de repente, elas já começaram a pedir perguntas e já pediram o contato da Simone, porque gostaram da maneira como a Simone se colocou, como a Simone faz com a sua empreendedora, né? O cuidado que ela tem com a empreendedora. E aí ela já pediu contato ali, a gente já passou o contato no ar mesmo, sabe? E isso está sendo muito gostoso, está sendo muito bom, porque para mim é gratificante demais, Nossa, demais. A gente tem a Laura Carrara, que tem uma empresa de social media incrível, e essa mulher, ela tira toda quinta-feira
ela sai da empresa dela e vai até o programa para fazer o De Frente com Laura Carrara. Eu levo uma empreendedora que sabe muito pouco do marketing. E hoje o marketing é tudo. Sim. Muitas vezes, para aquela empreendedora, ela precisa estar atenta a todas as situações do marketing. Sim. E aí a Laura começa ali a pontuar o que ela está fazendo correto, o que ela não está. Uau, que legal. E elas saem dali assim, agradecendo, dando depoimentos, falando muito. Então, isto é algo que não é só você falar sobre o empreendedorismo, é você agir para que o empreendedorismo seja feito da maneira como tem que ser. O propósito tem que ser feito da maneira correta. É exatamente o que nós estávamos falando há pouco, né, sobre o propósito do programa Empreendendo com Elas, né? E como você foi pensada para fazer parte disso tudo. É realmente a mão de Deus fazendo algo incrível na sua vida e também o cuidado de Deus com a vida dessas mulheres que estão conectando com você, né? Isso é lindo de ver, muito porque respeito, né? Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, né? Isso é bem interessante. É incrível, eu iria te falar assim, você pode compartilhar uma história inspiradora. Eu já sou, né? Já foi eu já falando, estou falando. Já está falando. Me diz uma coisa. Digo. Você poderia nos falar um pouquinho sobre dicas que a mulher escutou nossa conversa agora, né? E ela, de repente, ela fala assim, tá bom, preciso buscar autoconhecimento. Que caminho ela pode seguir hoje? Que você poderia estar falando para essa empreendedora? Além de escutar o programa, né? Exatamente. Além de escutar o programa que tem dicas valiosas. Sim, seguir nós nas redes sociais, também seguir e acompanhar a Mirtz também. Mirtz, eu acho assim, você tem que também querer. Como eu falei, você não pode ir só no vamos, que todo mundo está indo. Você tem que fazer ali, recalcular a sua rota e falar, eu quero isto para mim. Eu acho que também isso é muito válido, porque você pega isso para você. Esse propósito, essa ideia é minha. Eu vou levar ela adiante. Então, eu acho que as mulheres, elas têm que fazer essa autoanálise com elas, né, do querer, aonde elas querem alcançar, fazer o planejamento, certo. Estudar sobre esse planejamento, estudar aonde ela quer chegar, qual o nicho que qual ela é quer? o nicho que ela quer. Aí as habilidades que ela tem. Eu digo para você que eu tenho algo comigo que é o bolo de cenoura, e o bolo de cenoura ele já vai virar minha marca aí quase que registrada, porque toda vez que eu digo, se você está passando por alguma situação, faça um bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate. Eu duvido nesse mundo que tem alguém que não goste de um bom bolo de cenoura. Coloca num potinho e ofereça para suas colegas. Vá naquele salão onde tem várias mulheres, às vezes, fazendo aquele cabelo há horas, com muita fome. Você vai vender teus potinhos de bolo de cenoura. E aí você vende 10, você vende 15, e dali a pouco, quando você vê, você já está alcançando algo assim incrível com o teu bolo de cenoura. Outra coisa, criar essa ideia e focar nesta ideia. Aprimorar isto aqui, depois eu sigo para esse. Não é porque tá ruim aqui, eu vou abandonar aqui e vou pular para o outro lado. Você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai criar uma credibilidade com ninguém. E todo mundo fala, poxa vida, mas ela não sabe o que ela quer. Uma hora ela tá fazendo uma coisa, outra hora ela tá fazendo outra. Não consigo entender. Foco. Foco e fé. Você vai chegar. Aos poucos. Porque primeiro você precisa plantar, para depois fazer a colheita. Não queira colher antes. E antes da plantação ainda tem que limpar o terreno, né? Exatamente. O autoconhecimento. Exatamente isso, porque eu sou também da área da agronomia, porque eu adoro. E se todo mundo visse como que aquele agricultor faz, para lá na frente ele colher aquele, vamos falar assim, aquele punhado de soja, aí eles falam assim, nossa, ele comprou uma caminhonete, um carro, nossa, mas você viu lá atrás o que ele fez?
Ele teve que limpar todo aquele terreno. Cuidar daquele terreno, Ele teve que adubar aquela terra. Ele teve que plantar. Ele teve que plantar e ele teve que confiar em quem? Em Deus. Porque Deus soltou a água e o sol para ele. Verdade. Se todos nós começássemos a ter esse pensamento, muita coisa mudaria. Hoje, a tecnologia, ela é muito importante, ela é válida, mas ela está acabando com nós. Porque é muito rápido. Você aplicou aqui, eu faço um Pix para você. Aplicou aqui, eu curto um comentário seu, eu faço qualquer coisa. E nós estamos esquecendo do quê? Do tempo de Deus. Do processo. Processo. Do processo. Como que tem que ser. Do processo. Muitas empreendedoras olham aquela empreendedora de sucesso que já está avançada. Mirtes. E ela começou com algo pequeno e hoje se tornou grande, mas ela respeitou o processo. Isso. E eu acredito muito em sementes, né? Muitas coisas nós estamos com você, está colhendo hoje, porque lá no passado você semeou coisas muito preciosas. E nunca se esqueça, continue semeando. Sim. Continue semeando, porque a seu tempo, no tempo oportuno, estas sementes, elas vão germinar e vão dar o seu fruto. Eu creio muito nisso, sabe? Que as sementes, elas vão germinar. Muitas vezes o solo não é tão fértil assim, mas nós também podemos trabalhar esses solos. Às vezes você recebe um pouco mais de água e aí a plantinha não consegue, né? Que é o tempo ali que às vezes você leva alguns escorregões, às vezes você não se enturma tão bem com aquela parceria, você fica chateada com alguma situação, mas respira. Coloca na mão de Deus, do Senhor, fala, no tempo certo, a colheita vai vir e a plantação ela vai crescer como o girassol. E aí você espera, vai vir a quantidade de água certa e vem o sol certo para você. Cada um tem o seu espaço, né? Todos nós temos a nossa luz. Verdade, minha amiga, verdade. Josiane, antes da gente finalizar esse episódio, gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que pensam em empreender. Aquelas que sonham em empreender, que conselho e incentivo você daria para elas nesse momento? Pensando no primeiro passo, nós já falamos na questão do autoconhecimento, mas ela já está naquele passo de dar o primeiro passo mesmo já de empreender, ela já passou por essa transição, ela já sabe aquilo que ela quer empreender, seja na área de moda, na área de gastronomia, na área que ela tá buscando essa especialização. Eu digo, como eu tenho escutado muitas mulheres empreendedoras na rádio, e é algo que a gente sempre fala, o estudar, nunca deixar de estar ali estudando sobre realmente o que você quer. Buscar redes de apoio, Mirtes, é muito bacana. Ir em eventos é muito importante. Eu sou muito adapta a estar, sim, em networks que venham trazer e agregar algo bom. Né? Você estar em companhia de outras mulheres, parcerias, mas aquela parceria bacana que uma apoia a outra, hoje a gente tem aí o Sebrae, que é algo maravilhoso, eu sou muito fã, eu sou muito parceiro do Sebrae, eu tenho uma parceria com o Sebrae, então eu acho bacana com que o Sebrae traz para as mulheres, para o empreendedorismo, esse cuidado que ele está tendo hoje. Então, você consegue ir lá, abrir o seu MEI, ver se você se enquadra ou se você já pode fazer um nacional simples, ver uma rede social, entendeu? Primeiro ponto, ir atrás, ver, não ficar também focado só em você fazer tudo. Entendeu? Você não dá conta. Não. Então, libera um pouco. Ter uma rede de Ter apoio. uma rede de apoio, onde você fala assim, olha, eu preciso disso aqui, você consegue me ajudar? Sim, eu consigo fazer para você. Vai ficar mais leve para você. Porque você já não vai entrar no empreendedorismo com aquela carga de tudo que você tem que fazer, e aí é onde você não vai aguentar. Né? Porque antes de tudo isso, nós somos mulheres. Sim. Nós somos mãe, nós somos esposa, nós somos filhas.
E aí é onde que a gente tem que colocar tudo isso na balança, para que as coisas fluam. Ninguém pode adoecer nesse meio tempo. Para que haja equilíbrio. Para que haja o equilíbrio. Então, a mulher que hoje ela pensa em empreender, ou ela já está empreendendo, dá uma olhadinha, vê realmente o que está faltando para que ela avance e chegue aonde ela merece estar. Todas nós merecemos, né, algo bacana, de repente é trocar um carro, de repente é fazer uma viagem com a família, com o esposo e com os filhos, se dar um presente. Nós mulheres precisamos se doar um presente. De repente você fala assim, eu vou comprar um presente para mim, né, porque eu sou merecedora. E aí, e com isso, dentro do teu empreendedorismo, mas um empreendedorismo saudável. Então, é essa minha dica que eu deixo para as mulheres. E ficar atenta a todas essas coisas que acontecem no meio, estar, sim, junto com outras mulheres. Não ache que é concorrência. Não caminhar sozinha. Não caminhar sozinha. Sozinha você demora mais tempo. Sim. Com pessoas você chega mais longe e mais rápido. Verdade, amiga. Verdade. Obrigada pela tua presença. De nada, minha linda. Chegamos ao final desse episódio incrível de Dentro para Fora, hoje com a Josiane Mota, que nos trouxe tantas histórias e insights nesse universo feminino. Ela que é apresentadora do Empreendendo com Elas na Rádio Paraná Oficial. Josiane, foi um prazer tê-la aqui. E para você que nos acompanhou até agora, esperamos que tenha encontrado insights especial para transformar o seu de dentro para fora. Compartilhe suas reflexões e continue conosco nesta jornada de dentro para fora. Obrigada, Mirtz. Foi um prazer. E mulheres inspiram mulheres. Verdade, mulheres inspiram mulheres. Verdade.